Nós precisamos andar com pessoas melhores do que nós, amém? E é assim que a gente cresce. Pessoas que nos desafiam com o seu modo de vida. Assim como eu tenho algo para abençoar a vida do Vinícius, o Vinícius tem algo nele para abençoar a minha vida. Assim como eu posso ser melhor do que o pastor Maurício em algumas coisas, ele é melhor do que eu em muitas outras coisas. E assim a gente vai se completando. Por isso que não é bom que o homem viva só. Porque senão ele perde referência. Ele pensa que ele é o centro do universo. Então é muito bom você ter pessoas que te motivam a ser melhor. Você anda com pessoas, às vezes você é muito agitado, muito ríspido, muito grosso, e você conhece alguém tão calmo, você fala, cara, eu queria ter a mansidão desse cara, mano. Porque se fosse comigo eu já tinha. Aí tu olha e aquela pessoa te desafia a ser melhor. E isso é muito bom. Então que você selecione bem as pessoas que convivem contigo, amém? Para você crescer. Vamos ler? Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Jason, pode abaixar um pouco no retorno aqui, está dando um pouco de microfone. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, amém? Diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Para ele quem, gente? Para ele quem, gente? Jesus. E perguntou aos escribas: O que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, o despedaça, ele espuma, range os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o menino. Trouxeram. Quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Há quanto tempo acontece isso? E o pai dele respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino, clamando com lágrimas, respondeu: Eu creio, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé. Feche os olhos. Vamos orar. Eu não sei o que o Espírito Santo quer ministrar conosco hoje à noite, mas eu creio que Ele tem algo nessa palavra para cada um de nós, amém? Então eu peço que você ore em onde você está. Se você veio com teu coração com expectativas de ouvir a palavra de Deus, eu peço que você peça para Deus agora: Senhor, fale ao meu coração, silencie todas as vozes do meu interior, Pai. Que a minha mente que está tão ocupada, a minha mente que está tão sobrecarregada e cheia de coisas, faça ela acalmar e aquietar agora e se concentrar em Ti. Deus não quer disputar a atenção dentro do teu coração. Ele quer ser o centro, Ele quer ser o alvo, Ele quer ser a prioridade. Então, se você
se você não se acalmar, se você não se aquietar, se você não tranquilizar a sua alma, você não consegue acessar esse lugar em Deus, aonde a palavra dele é liberada. Porque a palavra de Deus é espírito. Então ela não é liberada nesse ambiente natural, humano, não. Você precisa acessar um ambiente celestial. E para isso você precisa se acalmar agora. Se desapegar, se concentrar. E descobrir dentro de você esse lugar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A gente só sabe de Deus na quietude. Pai, fala aos nossos corações essa noite mais uma vez. Como sempre vem falado nessa casa. Que essa noite não seja diferente, Senhor. Que a Tua palavra venha encher e queimar em nós. Agitando as águas paradas e aquietando as agitadas. Sim, Senhor, só Tua palavra faz isso. Para alguns é um vento que sopra forte, que traz movimentação. E para outros é uma brisa suave que traz paz e refrigério. Então no coração de cada um, Pai, faça da maneira que o Senhor quer. Estamos rendidos à Tua palavra, à Tua vontade, ao Teu Espírito. Repreendemos toda distração. No seu poder. E levamos a nossa mente e coração cativas a Ti agora. Senhor, totalmente aprisionadas agora. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Interessante que essa semana eu estava meditando na história de Naamã. O John começou a ministrar e o Espírito Santo me fez lembrar. Tem um personagem na história de Naamã que quase não é lembrado. Sabe quem é? A escrava. Que chega para ele e fala assim, ó, lá na minha terra tem um profeta que pode curar a tua lepra. Era comum naquela época você dominar um povo e você trazer alguns escravos. E como ele era general, ele trouxe uma escrava judia para trabalhar na sua casa. Então, dentro da casa de Naamã, ela era uma escrava. Mas ainda assim ela olha para ele, tem misericórdia e fala assim, ó, lá na minha terra tem um cara que pode resolver o teu problema. Qual o nome dessa menina? Ninguém sabe. E Deus me falou essa semana, o meu reino é movimentado por anônimos. O reino de Deus é movimentado por anônimos. Não são os super artistas, os super pastores, os grandes homens, os grandes nomes, não. São os anônimos do reino, cara, que fazem movimentar isso. Nós falamos sobre a vitória de Israel sobre os amalequitas, enquanto um trabalho de equipe que Josué com as mãos Moisés com as mãos levantadas, intercedendo pelo povo, Josué combatendo lá embaixo e derrotando o povo, Arão e Hu sustentando os braços de Moisés para que não se cansasse. Mas a Bíblia diz que alguém colocou uma pedra ali para ele sentar. Alguém puxou uma pedra e colocou para Moisés sentar. São essas pessoas que não são lembradas, que não são reconhecidas, que não têm um nome, é que faz as coisas acontecerem. E toda vez que eu lembro disso, de um anônimo, de alguém dos bastidores, eu lembro da Jaque. Você quer deixar a Jaque constrangida? A Jaqueline, para quem não conhece, é uma discípula nossa, que está na Suíça já tem alguns meses. Não tem nem prazo para voltar.
ela não gosta de ser... me ajuda? Citada, reconhecida. Mas é aquela mulher que faz as coisas acontecerem nos bastidores. São esse tipo de gente, mano, que faz uma igreja se movimentar, que faz o reino de Deus se movimentar. Amém? Então não se sinta menor e não se sinta inferior a ninguém. Se Deus tem te usado no anonimato, como a canção do Anderson Freire diz, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Amém? Que seja o bastante Deus reconhecer o seu valor. Ainda que o pastor não reconheça, ainda que ninguém reconheça, existe um Deus, cara, que está anotando e registrando tudo que você tem feito para Ele. E eu vou te dizer uma coisa, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele recompensa cada um de nós. Amém? Bom, nós lemos aqui uma passagem muito conhecida. Nós estamos num contexto aqui de momentos bem marcantes. Está vindo da confissão de Pedro, quando Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus dá chave para Pedro, Jesus dá identidade para Pedro. E logo depois Jesus falou: Eu preciso ir para Israel, para Jerusalém, para ser morto. E Pedro fala: Não, a gente não vai deixar. E Jesus fala: Sai daqui, Satanás. Que isso, Senhor? Você não cogita das coisas de Deus. Logo depois, Jesus chama Pedro, Tiago e João e sobe no monte chamado o Monte da Transfiguração, porque naquele lugar o corpo de Jesus e a roupa de Jesus é transfigurada. Naquele lugar, Moisés e Elias aparecem e começam a ter uma conversa com Jesus sobre a morte. Os três conversavam sobre a morte. Aí os teólogos vão dizer: o Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E isso quer dizer que tudo na Bíblia fala sobre a morte de Jesus. E naquele momento os discípulos estavam com sono, mas quando tiveram aquela visão do corpo de Jesus glorificado, eles não conseguiam nem olhar. Pedro diz: Vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui. Imediatamente Moisés e Elias desaparecem e Deus fala com Pedro, Tiago e João: Esse é meu filho amado, ouve a ele. Eles descem do monte. E quando eles descem do monte, o que esperam por eles lá embaixo é uma confusão. Uma discussão dos discípulos que não subiram com os fariseus e escribas. E Jesus chega no meio daquela multidão e fala: o que está pegando aqui? O que está acontecendo? As pessoas vendo Jesus, saudam Jesus, mas ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão discutindo? Um homem sai daquela multidão e diz assim: Mestre, é porque eu trouxe o meu filho para que fosse liberto de um espírito maligno, mas os seus discípulos não conseguiram fazer, não o puderam fazer. Aí Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei no meio de vocês? Traz o menino aqui. E quando o menino é levado a Jesus, o Espírito, a Bíblia diz que começa a agitar aquela criança violentamente. Jesus olha para o pai daquele garoto e fala assim: desde quando acontece isso com ele? E algumas versões vão dizer: desde muito pequeno. Esse espírito joga ele no fogo, joga na água, e ele range os dentes, ele tenta matar. E nós não sabemos mais o que fazer. Mas se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. Tem compaixão de nós. E Jesus diz: se eu posso,
tudo é possível ao que crê. Jesus está falando, a questão não é se eu posso, a questão é, você pode crer? Porque não tem muito a ver comigo, tem a ver contigo. Você crê? Porque ao que crê, tudo é possível. E esse pai fala algo interessante, tem uma versão que diz assim, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Outras versões dizem assim, eu creio, eu tenho fé, mas me ajude a ter mais fé. Essa versão diz assim, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. E esse texto falou muito comigo essa semana. De alguns dias já vem ministrando muito no meu coração, porque primeiro é que eu me coloco no lugar do pai desse menino, né? A primeira coisa é essa, quem tem filho, quem é pai, consegue imaginar um pouco da dor desse pai, sim ou não? Quando Jesus chega para ele e pergunta, desde quando acontece isso? E aquele pai tem que falar, desde muito pequeno, desde a sua infância. Agora imagina a situação de impotência. Impotência, tipo, sempre foi assim. E quando esse espírito vem, ele vem para matar o meu filho. E muitas vezes joga ele no fogo, e depois joga na água. E ele fica babando, e ele fica se debatendo. Nós não sabemos o que fazer. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tipo assim, cara, qualquer coisa. Tem um médium aqui perto de nós chamado Seu Valentim. Quem já ouviu falar? Doutor Valentim. Eu já vi muitas pessoas nessa situação desse pai aqui falar assim, eu vou levar meu filho no Doutor Valentim. E não se engane não, gente, até pessoas de igreja, sabia? Meu cunhado Alexandre, ele cresceu dentro de um terreiro. Ele tocava num terreiro. Conversando com ele, ele falou, cara, eu já vi muita gente chegar lá e ser curado. Já vi muita gente ser curada dentro de um terreiro. O pai de santo fazer um trabalho lá e a pessoa ficar boa. Você imagina o desespero de um pai, cara. Meu irmão, eu não julgo não. Eu não julgo não quem faz um negócio desse não. Mas aqui nessa situação é como se Jesus fosse a última opção desse pai, que não é discípulo de Jesus, e que não é seguidor de Jesus. Pelo contrário, ele está entre os escribas. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus pergunta para os escribas, por que vocês estão discutindo com eles? Eles quem? Os discípulos. Tem uma discussão entre os discípulos de Jesus, que não estavam conseguindo expulsar aquele demônio, e os escribas que deviam estar questionando, e aí? Vocês só conseguem se Jesus estiver aqui? Como é que é? E no meio daquela multidão, que não era dos discípulos, vem esse pai, que fala, foi eu que trouxe meu filho aqui. Porque talvez ele ficou sabendo. Ó, esse cara é milagreiro, viu?
Esse cara faz uns milagres aí, ele tem umas curas sobrenatural aí. Então esse pai chega falando assim, ó, se você pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa. E Jesus, se eu posso fazer, algumas versões é uma interrogação. Jesus fala, se eu posso, tudo é possível que crê. Jesus está falando, a questão não é se eu posso fazer, a questão é você pode crer nisso. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa semana é que existe um pai que tem uma fé suficiente de levar o filho até Jesus, mas não tem uma fé suficiente ao ponto de falar, eu creio que você pode fazer qualquer coisa. E às vezes a nossa fé é assim. Eu me vi nesse pai. Porque a gente tem fé. Sabe o que é interessante? O Mateus falou sobre dízimo e oferta. E por que muita gente não dizima e não oferta? Porque não crê. E a Bíblia diz que é necessário que aqueles que o buscam creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Aí Paulo vai falar sobre Abraão. O Abraão não foi tido por justo por causa das suas obras, não, foi pela fé. Abraão creu em Deus e isso foi lhe acreditado como justiça. Então, cara, tudo na nossa vida com Deus vai ter fé envolvido. Por que de tanta ansiedade na tua vida? Por que você anda tão ansioso? Seja sincero, por que das crises de ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, excesso de amanhã. Sabe o que é uma ansiedade? Ansiedade é uma incredulidade disfarçada. Porque se eu não creio que Deus é Deus de amanhã, que Deus já está no amanhã, que Deus já está lá preparando tudo, e tudo está no controle dele, se eu não creio nisso, eu vou ficar ansioso. Se eu não creio nisso, eu vou andar ansioso. Agora, se eu creio, eu descanso. Se eu creio, o diagnóstico pode até ser contrário. Se eu creio, o diagnóstico pode ser o pior possível. Mas se eu creio, eu não andarei ansioso por coisa nenhuma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E por que a gente anda ansioso? A verdade é que a gente não crê que assim como Ele veste os lírios do campo, Ele vai nos vestir também. A gente não crê que assim como Ele alimenta os pássaros, Ele também vai nos alimentar. Mas a gente tem fé. Pelo menos um pouco de fé você tem, porque senão você não estaria aqui. É no mínimo loucura acreditar que pode ter uma pessoa aqui que não tem um pingo de fé. Você está cantando para quem? Você está orando para quem? Então nós temos fé. Você tem fé. Mas qual é o limite da tua fé? Até onde ela tem te levado? Qual o limite dela? Até onde ela tem te desafiado? Porque a fé desse pai foi capaz de levar o filho até Jesus. E nada mais. Por isso que ele falou, você crê? E ele fala, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. É isso que o pai está dizendo, eu creio, porque se eu não cresce, eu não estaria aqui trazendo meu filho para você. Então, alguma coisa eu creio. Mas eu não creio totalmente. Mas eu não creio 100%. É aquele negócio que eu gosto de falar. Você crê
que Deus pode transformar a vida de uma prostituta, transformar ela numa mulher de Deus, uma pastora, uma mãe de respeito, mãe de família, para ajudar e ensinar outras mães e outras mulheres? Você crê nisso? E se essa prostituta viesse casar com seu filho? Você crê que Deus transforma um assassino? Você crê que Deus transforma o pedófilo? Você crê que Deus transforma o bandido? Transforma ele num homem de Deus, íntegro, responsável? Creio, pastor. Se ele bate na tua porta querendo casar com a tua filha, não, a minha fé é só até aqui, até acreditar que ele pode mudar. Mas acreditar que ele possa ser marido da minha filha, aí já é outro tipo de fé. Sim ou não, Mateus? E eu fiquei pensando essa semana, Senhor, onde é que está meu nível de fé? Porque eu acredito. Eu acredito. Você acredita. Mas eu quero te perguntar, até onde essa tua fé está te levando? Essa tua fé é suficiente para fazer você andar no nível raso? Você tem uma fé suficiente de andar numa dimensão muito baixa? E quando chega no momento de desafios maiores, de coisas maiores, quando a tua fé é desafiada mesmo, você olha e fala, meu Deus, mas isso já é demais, Senhor. Não. Não é muito para mim. Eu creio no Senhor, mas eu creio no Senhor para as coisas básicas. Eu creio que o Senhor pode fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer coisas mais simples. Agora isso aqui já é difícil demais para mim. E assim como Deus perguntou para aquele pai, às vezes Ele pergunta para a gente, há quanto tempo acontece isso com você? E você fala, há muito tempo. Na verdade, muito tempo que a minha vida é assim. E Jesus está dizendo, eu posso fazer algo, agora você pode crer? Por isso que fé é algo, é difícil de falar sobre fé. É difícil de pregar sobre fé. E talvez um versículo da Bíblia que nos deixa preguiçosos é o livro de Hebreus, capítulo 11. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. A convicção das coisas que se esperam. Por que esse texto nos deixa preguiçosos? Porque quando eu pergunto para alguém o que é fé para você, é o firme fundamento. Agora para pensar, se não existisse essa definição em Hebreus do que é fé, e eu perguntasse o que é fé para você? Vai lá, sem colar de Hebreus. O que é fé para você? Então nós precisamos saber o que é fé. Nós precisamos entender sobre fé. Eu queria falar 3 coisas rápidas sobre fé. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, sem fé ninguém verá a Deus. A gente não vai ver a Deus se a gente não tem fé nisso.
Sem fé, ninguém caminha com Deus. O que fez Enoque caminhar com Deus, gente? Enoque caminhou com Deus e Deus, opa, vem para cá. Tá, então outras coisas que nós precisamos entender sobre fé. A fé, pastor, é um esforço meu para alcançar ou é um dom de Deus? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Então é a graça de Deus que Ele derrama. Mas a Bíblia também diz que aquele que não tem fé, peça a Deus. Então, amém, a fé é um dom que Deus dá. Aí você vai ver, você vai conhecer pessoas que têm tanta fé que te constrange. Sim ou não? A fé é poderosa, a fé realiza. E isso, gente, não depende de cultura, não depende de religião, não depende de nada. A fé, ela realiza em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Existem pessoas que nunca pisaram o pé dentro de uma igreja, mas tem tanta fé que constrange você. Uma mãe essa semana me mandou uma mensagem, algumas semanas atrás. Pastor, me ajuda. Me ajuda. E foi através dessa conversa que eu tive que eu comecei a meditar nisso. Pastor, me ajuda. Eu falei, estou aqui, o que você está precisando? Ah, está acontecendo isso, sim, o que eu posso fazer? Eu já me coloquei à disposição, ó, é só falar, se você quiser eu vou aí agora, eu faço alguma coisa. Eu estou aqui para fazer alguma coisa. O que eu posso fazer para ajudar? Porque eu não sei o que fazer para ajudar. Eu falei para essa mãe, eu não sei. E ela disse assim, pastor, só ore. É uma mãe que me manda uma mensagem pedindo ajuda, e eu me ofereço para fazer algo, e ela diz, não, pastor, só ore. E naquela hora eu parei assim, meu Deus do céu, como a gente duvida do poder da oração? Porque eu estava disposto a sair da minha casa, a ir, fazer alguma coisa, fazer. E ela, não, você não tem que fazer nada, você tem que orar. É Deus que faz. Eu falei assim, meu Deus, essa mulher é mais crente do que eu, pai. Porque a gente pensa que o nosso esforço para fazer algo acontecer vai dar mais resultado do que a nossa oração para Deus fazer. E a gente vai duvidando do poder da oração. E por que a gente duvida do poder da oração, gente? Fé. Porque se eu tenho fé, quando essa mãe fala assim, pastor, estou precisando de uma ajuda, fala, não, vou orar aqui, Deus vai resolver. Seguinte, eu vou orar aqui, e amanhã você me diz o que aconteceu. Mas a verdade é que não, acontece alguma coisa, a gente quer fazer. Então a gente tenta, eu vou tentar isso aqui, vou tentar, e não consegue aí. Vou orar então. Sim ou não? Primeiro a gente tenta tudo que a gente pode fazer. Quando frustra todas as tentativas, a gente fala, vamos orar, né? Agora não tem mais nada que a gente fazer, vamos orar. Sim ou não? E a oração, na verdade, ela tem que ser a primeira coisa.
preciso orar para fazer algo. Eu não preciso fazer para depois orar para ver o que Deus pode ou não fazer. Então, nossa vida precisa ser movida por oração. E por que não é? Porque a gente não crê, porque a gente duvida do poder de Deus, a gente duvida do poder da oração. E nós estamos assim como esse pai. Eu creio, mas me ajuda aí. E sabe o que eu aprendo? Que Jesus não tem problema nenhum com a nossa incredulidade. Jesus não fica escandalizado quando a gente fala assim, eu não creio que você pode. Eu não creio que você pode tudo, não. Eu creio que você pode algumas coisas. E esse pai pede ajuda para Jesus, tipo assim, me ajuda na minha falta de fé. Sabe o que esse pai está pedindo? Pedindo fé. Quem tem falta de fé, peça a Deus. E o que eu posso fazer, pastor, além disso? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Você vai baixar a Bíblia falada, colocar no fone e ficar o dia inteiro ouvindo. É isso? Não. Você vai conseguir arrumar um problema de audição para você. Eu tenho que ouvir uma pregação por dia, pastor, na internet. O que eu preciso para aumentar a minha fé? Porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é ouvir pregação. Porque aqui nessa noite agora tem um monte de gente ouvindo uma pregação e tem algumas pessoas ouvindo a palavra de Deus. Para essas pessoas que estão aqui essa noite só ouvindo uma pregação, a fé dela não vai ser aumentada. Agora, para aquelas que sentaram aqui e estão ouvindo a palavra de Deus, a fé está sendo ativada. Não são todos. Porque o que eu estou falando é uma coisa só. Para uns chega como conselhos, para outros chega como avisos, para outros chega como um sermão, para outros chega como uma pregação e para alguns chegam como palavra de Deus. Para esse que recebe como palavra de Deus, está sendo gerado fé no coração. Então, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é aquilo que o Espírito fala no meu espírito. Eu costumo falar isso. Pastor, quando eu sei que é Deus que falou, você não esquece nunca mais. Pastor, como eu sei que é Deus que falou? Daqui a 10 anos eu vou perguntar sobre essa palavra de hoje e você vai saber. Uma pessoa que tem muita facilidade de decorar palavras aqui é o Vinícius. Às vezes eu converso com o Vinícius, ele fala, não, porque teve um dia que você pregou e falou isso. Eu falei isso. Ele falou. Deus falou muito comigo aquele dia. Fica no coração. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração. A única coisa que tem como esconder no coração é a palavra de Deus, não é a pregação de ninguém. A pregação você lembra em 1, 2 semanas, emociona, é bonitinha, mas esquece. Não transforma, não ativa a sua fé e não faz nada além de alguns minutos de prazer. Mas a palavra de Deus não. Escondi no meu coração para não pecar contra ti. A única coisa que nós podemos esconder no coração é a palavra de Deus, cara. E isso depende muito mais de você do que de mim. Depende muito mais de você do que quem vai pregar no domingo. Com qual motivação você saiu da tua casa? Quem que vai pregar hoje? Ah, é fulano. Ih, cara, esquece, você não vai receber nada. Agora, quando você sai da tua casa falando assim, cara, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso que a palavra de Deus venha no meu coração, porque isso vai gerar fé no meu coração. E gerando fé no meu coração, eu não preciso de mais nada. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Então, na verdade, tudo que eu preciso é de fé.
A gente fala da fé de Abraão. Por que a fé de Abraão? Porque Abraão escuta uma voz. Quem era aquela voz? Ninguém sabe. Abraão não tinha histórico familiar de Deus na família. Não tinha pai crente, não tinha mãe crente, não tinha ninguém da sua descendência que tivesse alguma experiência com Deus. Ele não ouviu a história do Mar Vermelho, ele não viu a história do Egito. Abraão não tinha nada disso. Abraão escuta uma voz dizendo: ei, sai da tua terra e da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. E ele creu nisso. Que loucura, que fé é essa? Ele creu numa voz. Hoje nós sabemos quem é essa voz, quem é que fala conosco. Nós sabemos o poder dessa voz, nós sabemos o que Deus fez, o que Deus pode fazer. Nós sabemos das promessas, nós sabemos de tudo. E Deus fala e a gente não crê. Abraão não tinha nenhuma informação dessa, mas creu. E nós somos filhos na fé de Abraão. Eu quero dizer que Deus pode fazer. A questão é, você pode crer? Você consegue crer? Então, nessa noite que você fale para Deus: Senhor, eu não consigo crer, mas me ajuda na minha falta de fé. Não é feio, não, cara. Não é feio isso, não. Eu vejo cada vez mais pessoas perdendo a fé. Todo momento as pessoas estão perdendo a fé, cara. A fé na igreja, a fé nos pastores, a fé na comunhão, a fé na verdade, a fé na amizade, a fé no casamento, a fé no amor. Tem um casal muito conhecido aí no mundo, que é o Tiaguinho e a Fernanda Souza, né, a atriz. Se separaram essa semana. A pessoa está postando na internet: eu não acredito mais no amor. Esse casal que se amava tanto, a gente vai perdendo a fé em tudo. Fulano fez isso? Meu Deus do céu, não existe mais gente boa no mundo mesmo, não. E a Bíblia diz que uma das características do tempo final seria uma crise de fé. Quando o Filho do Mundo voltar à Terra, por acaso ele vai encontrar fé? Olha só. Quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé no mundo? Será que vai ter fé na Terra? Então a nossa crise é de fé, não é de crença. Crença a gente crê num monte de coisa. Mas é da fé verdadeira. Então eu tenho pensado muito nesses últimos dias sobre isso. Senhor, a minha fé está me levando até onde? A minha fé está sendo capaz do Senhor fazer o quê na minha vida? A minha fé é para pequenos desafios, Senhor. E para as grandes coisas eu não consigo alcançar. Quando a promessa é demais para mim, eu olho para a minha fé e falo: não, minha fé não é suficiente para isso. Que Deus pode chegar para você e falar: cara, Deus tem uma família para você, Deus tem um bom marido, Deus tem um bom carro, uma boa casa para você. Você crê nisso? Eu creio. Mas Deus também tem as nações para você. Você vai viajar pelos 4 cantos dessa terra. Seu nome vai ser reconhecido em todos os lugares e você já... Não, aí já é demais para mim. Então a minha fé me faz crer que eu vou terminar o ensino médio. Mas uma faculdade já é demais. A minha fé me faz acreditar
Que eu vou fazer um curso superior à distância. Tal, não é desmerecendo ninguém, até porque eu quero fazer também. Mas o NB, não, o NB é demais para mim, federal, medicina. Deus falou para mim que eu vou ser médico. Não, mas médico é muito caro pagar uma faculdade. Para passar, ixi, só quem estuda nos colégios de rico. Então a minha fé me faz crer nas coisas básicas que Deus pode fazer. Mas quando a promessa é muito grande, a minha fé não alcança. E Deus está dizendo assim, eu posso fazer, mas você pode crer? Seria muito bom se Deus fizesse tudo na nossa vida sem que a gente precisasse depositar fé nele, né? Senhor, eu não creio não, mas se tu quiser fazer, vai ser bom demais. Então aquele pai falou, eu creio sim, eu creio, mas eu preciso crer mais. Eu acredito sim que quem dizima é abençoado, mas eu preciso crer mais. Eu acredito sim que quem oferta está semeando numa terra fértil. Eu creio, mas eu preciso crer mais. Eu preciso crer a ponto disso consumir a minha vida. Aí Jesus termina falando assim. Ele expulsa o demônio, né? Ele olha para aquele espírito, ele diz assim, espírito surdo e mudo. Olha que interessante. O pai chega e fala, ele tem um espírito mudo nele. E Jesus identifica que aquele menino não falava, porque na verdade ele nunca ouviu. Como é que alguém desenvolve a fala se nunca escutou? Aí a medicina, muitos anos depois, foi entender que a mudez estava associada com a surdez. E Jesus já tinha falado isso há muito tempo. Espírito surdo e mudo, sai dele. Talvez os discípulos não conseguiram expulsar por conta disso, né? Não tiveram esse discernimento. As pessoas ficaram impactadas, aquele menino... Eu imagino o pai, imagino a alegria do pai. Está vendo um pastor testemunhar que uma mulher que estava internada há 18 anos no hospital psiquiátrico. Chamaram esse pastor para orar por ela. Ele foi, orou por essa mulher, ela foi liberta. 18 anos num hospital psiquiátrico, sendo tratada como uma louca. Ele falou, isso não é doença, isso é espiritual. Imagina isso. Imagina agora a alegria desse pai de poder ter o filho de volta. Então todos impactados, maravilhados, e os discípulos com aquele negócio na cabeça. Cara, o que aconteceu, mano? Por que a gente não pode fazer? Por que a gente não expulsou? E foram perguntar para Jesus. Depois no particular, mas aí, mestre, me diz aí. Por que nós não podemos expulsar? O que Jesus diz? Porque existem castas de demônio que só saem com aí é muito comum crente fazer jejum e oração para culto de libertação. Vamos fazer jejum e oração aqui, porque a gente vai orar pelo endemoniado ali. Só que Jesus não se referia ao demônio. A casta de demônio que sai com jejum e oração não é a casta de demônio surdo e mudo que estava no menino. A casta de demônio que só sai com jejum e oração é a casta da falta de fé. Então não tem nada a ver com o menino. Aquele demônio na vida daquele menino é mais forte, é mais poderoso? Não. Na verdade, esse demônio mais forte, mais poderoso, é aquele que nos impede de crer. Esse sim é o bichão. E Jesus está dizendo,
Existem castas que só saem com jejum e oração. E essa casta que só sai com jejum e oração é a casta da falta de fé, que não nos permite crer que Deus pode, que Deus faz, que Deus é bom, que Deus cuida. E o que a gente deve fazer, pastor? Orar e jejuar por isso. E nessa oração, o que eu vou falar, pastor? Me ajuda na minha falta de fé, Senhor. Quem tem fé, peça a Deus. Pedir para Deus já é uma oração. Sim ou não? Oração. E quando você pede para Deus, quando você ora a Deus, você ouve a Deus. Sim ou não? E quando você ouve a Deus, é a palavra de Deus gerando fé em você. Ouvir a palavra e gerando fé em você. Vamos orar mais? Sim ou não? Precisamos orar mais? Como precisamos? E como precisamos orar mais? Recebi a mensagem dessa mãe falando, pastor, só ore. Foi um tapa na minha cara, gente. Pastor, não faz nada não, você está pensando que você é quem? Ora. É. Porque às vezes a gente pensa, não, o que você está precisando que eu vou aí resolver? Eu vou e resolvo. Não, você não vai resolver nada aqui não. Ore. Talvez Deus esteja falando isso contigo hoje. Você não vai resolver nada nas suas forças não, ore. Você não vai resolver nada não, tentando, insistindo. Não é você. É Deus que vai fazer, então ore. Eu prefiro estar aqui na frente testemunhando de algo que eu orei e Deus fez, do que algo que eu me levantei e fiz. É muito melhor, gente, eu orei e Deus fez. Por quê? Porque quando eu oro e Deus faz, isso gera mais fé no meu coração. Isso começa a se transformar uma bola de neve na nossa vida. Porque eu oro, Deus faz. E quando Ele faz, essa experiência com Ele gera mais fé no meu coração. Que me vai fazer orar mais. E vai me fazer ter mais experiência. E quanto mais experiência, mais fé no meu coração. E quanto mais fé, mais eu oro. E quanto mais eu oro, mais Deus faz. E quanto mais Deus faz, mais experiências com oração eu tenho. Por que a gente não ora tanto? Porque nós não temos experiências com oração. Porque oramos pouco. Porque oramos e nada aconteceu, então paramos de orar. Agora, quando começamos a ter experiência com a oração, a gente começa a entender que Ele é real, a oração é real. Cara, ela está chegando em algum lugar. Essa oração está chegando em algum lugar. Essa oração alcançou o ouvido de alguém. Porque aconteceu. Porque eu orei e estou vendo as coisas acontecendo. Então, se eu orei e Deus ouviu e fez, eu vou orar de novo. Mas eu vou orar de verdade. Eu vou orar por aquelas pessoas que pedem oração. A minha intercessão vai ser muito além daquelas 2 mãozinhas do WhatsApp. Estou orando por você. É conexão com Deus 24 horas. Oração é pensamento em Deus, cara. Judas, versículo 20, orando em todo o tempo. Orando sem cessar. Algumas pessoas vão dizer que é oração em línguas, o tempo todo orando em línguas. Eu não creio que é isso. Eu creio que essa oração sem cessar é um pensamento 24 horas focado em Deus. Pensando Deus. Mentalizando Deus.
vivendo Deus. Isso é viver uma vida de oração. O tempo todo clamando e pedindo e orando pela própria vida e pela vida dos outros. Mas isso não exclui também os seus momentos de a sós com Deus. Porque nesse momento que eu estou falando e orando com Deus em todo o tempo, eu estou falando com Ele. Mas eu preciso de um momento para parar, para ouvir a Ele. E para ouvir a Deus eu preciso parar. Eu preciso me retirar. Jesus fazia isso. O problema é que nós queremos ser mais crentes que Jesus. Se Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, parava tudo para subir um monte, para ficar um tempo só com o Pai, quem somos nós para pensar que nós não precisamos disso? Assim como essa mãe falou comigo no WhatsApp, eu quero falar com você agora. Faça nada não, só ore. Amém? Vamos ficar de pé.